Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a professora de hoje, ela é da Gestalt, mas tem conhecimentos profundos de outras abordagens. Eu te convido a conhecer a professora Rosana Zanella. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma, e sou estudante de Psicologia do 6º semestre na FMU. E estou entrevistando os nossos queridos professores, porque nós somos muito curiosos para saber a história deles. E hoje eu estou aqui com a professora Rosana. Queria te agradecer, Rosana, por estar participando das entrevistas. Eu é que agradeço o convite, com muita honra, e parabenizo o seu projeto, Patrícia. Obrigada, Rosana. Então vamos matar a curiosidade dos alunos. Eu vou te perguntar quem é a Rosana. Poxa, então eu já vou começar gestalteando. Em vez de eu responder a Rosana é, eu já vou dizer eu sou, porque em Gestalt nós temos já que falar para o cliente, quando ele fala a gente quem? Então eu já vou falar eu sou, tá? Eu sou, eu diria que eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa tímida, embora não pareça, eu sou tímida, depois de muita terapia a gente melhora um pouquinho, eu sou leve, eu sou psicóloga, educadora, psicoterapeuta, eu amo viajar, eu amo estar com as pessoas e eu amo os animais, tá? Nas minhas viagens, agora eu vou falar uma particularidade de mim mesma. Nas minhas viagens, eu gosto de colecionar dedais e colherinhas. Olha E que aí, legal! as pessoas que viajam, isso começou com as minhas primas, dando presentinhos para minha mãe, que foi costureira. Então, quando eu viajo, eu trago dedais, Olha que coisa linda! dedais, Ai, é uma aquela falda! Eu palma, amo uma falda! eu também. Essa aqui é Ai, que uma linda! matriosca Linda! de Portugal, um bolinho. Ah, Tem que fazer tudo ao contrário aqui. O cavalinho da Suécia e lindo! colherinhas, As tá? colheres, lindas, lindas. Então, essa é uma particularidade que poucas pessoas conhecem, mas é isso. Eu sou, então, a Rosana, gestalt terapeuta, né? Por E enquanto. quando você descobriu na sua juventude que você queria estudar psicologia? Então, na minha juventude, eu, eu fiz o curso de magistério. No curso de magistério, eu tive aulas de psicologia, porque a minha vontade antes era estudar, fazer letras, eu gostava muito de inglês, então eu queria fazer letras. Mas quando eu comecei a estudar psicologia dentro do curso de magistério e começar a lidar com crianças, eu falei, eu quero fazer psicologia. E foi aí que eu fui atrás. Então, eu sou. E aí, né, naquela época, a gente fazia cursinho para entrar na faculdade, porque não tinham tantas faculdades de psicologia. E quando eu estava no cursinho, abriu a faculdade de Objetivo, que hoje é a Unip. E eu sou a primeira turma, eu sou da primeira turma, com muito orgulho. Eu sou da primeira turma, a gente fez 40 anos de formado já. Fizemos uma festa, porque tem uma turma que a gente ainda se encontra de vez em quando. Então, foi por aí que eu quis fazer psicologia. Eu falei, agora é psicologia. E uma vez que eu entro em psicologia, nunca mais eu acabo de estudar, porque é isso que eu falo para os meus alunos. Vocês entraram em psicologia, adianta que vocês não vão. Acabou o quinto ano, nós vamos fazer, acabou, penduro meu diplominha na parede e lá vou. Não, tem grupo de estudo, tem supervisão que continua, tem curso, tem palestras, tem congressos, e por aí vai, porque a psicologia é um crescente. Tá ótimo. E na graduação, você já sabia que era Gestalt ou você deu uma passeada na comportamental, psicanálise?
Então, quando eu comecei a minha faculdade era todinha comportamental, toda comportamental, era só tínhamos comportamental. E uma vez caiu na minha mão um livro, Eu Sou Ok, Você Está Ok, que é de análise transacional. Eu achei lindo aquilo, eu falei, eu vou estudar isso, mas quando nós estávamos no 4º ano de psicologia, nós tivemos que fazer uma escolha crucial, insana. No 4º ano, eles falaram, vocês vão escolher entre comportamental e psicodinâmica. Pronto. Aí minha cabeça ficou um nó, porque eu gostava muito de comportamental, né? Gostava muito, mas queria conhecer um pouco mais do outro lado que a gente tinha tão pouco. Então, eu fui para psicodinâmica, e nós tínhamos um bloco de matérias comuns, as 2 turmas, e algumas matérias específicas para quem fazia comportamental, para quem fazia psicodinâmica. Bom, no bloco de matérias comuns, nós tínhamos aula de teorias e técnicas psicoterápicas, e veio uma professora, que era a Jean Clark Juliano, trouxe um psicólogo do Rio, Bandeira, alguma coisa assim, e ele trouxe um vídeo que hoje está pelo YouTube, de todo jeito aí, que é a paciente Glória sendo atendida pelo Rogers, pelo Peirce e pela uma outra abordagem. E quando eu vi o Peirce atendendo a Glória, frustrando, eu falei, é isso, eu estou precisando disso. E aí eu comecei a fazer terapia com um gestalt terapeuta, que era o Abel Guedes. E ele era exatamente como o Fritz Perls, frustrador, enfim, era do jeito que eu gostava. Aí eu comecei a ler, e em seguida eu fui fazer, depois de um tempo, então, o curso de especialização em Gestalt no SEDE Sapiense. E gostei muito, era um curso bastante vivencial, teórico, mas com bastante vivência. Era um curso que a gente chamava de sangue, suor e lágrimas, de tão forte que ele era. Depois disso, eu fui fazer mestrado. Eu fiz mestrado na Metodista. Enquanto eu fazia mestrado, eu comecei a dar aula também. E comecei a dar aula de ratinhos, no laboratório de ratinhos. Eu amava aquilo. E os meus alunos amavam. Eu até falava, nós vamos fazer a fenomenologia do rato, porque, apesar de ser comportamental, as aulas de ratinho, que vocês não têm mais, ainda bem que não tem mais, mas cada ratinho tem a sua singularidade também. Então, por que não? Eu falava a fenomenologia do rato. E os alunos se divertiam muito comigo. Enfim, a partir daí eu nunca mais deixei de dar aulas em faculdade e curso de pós-graduação também, de Gestalt. Legal. O seu mestrado foi com qual tema? O meu mestrado eu fiz um estudo de caso de um grupo de crianças que eu atendia. Inicialmente, a minha ideia era fazer com superdotados, porque eu fiz uns cursos com a Erika Landau, que dava curso de superdotação. Eu falei, é por aí que eu quero. Mas a minha orientadora falou assim, vai ser meio difícil você ter pessoas para fazer uma pesquisa e tudo. E aí teve um dia que eu cheguei para ela, eu falei, a Eda Marconi, eu falei, eu estou atendendo um grupo de crianças, comecei a atender um grupo de crianças. Pronto, escreve sobre isso. E eu escrevi sobre o grupo de crianças que eu atendia, e foi maravilhoso. Foi muito bom. Como a gente cresce como terapeuta quando a gente atende. Então, Rosana, cresço muito com todos os meus clientes, com todos os meus alunos. Cada vez que eu dou uma aula, eu cresço, porque eu tenho que estudar para dar aula. Por mais que eu saiba,
né? Eu sempre tenho que procurar algo a mais. Então, lá vou eu, estudo, procuro e preparo a aula, enfim, e com os meus clientes também, porque embora eu tenha muitos anos de prática, eu tem momentos em que bate uma insegurança, tem momentos em que, sabe aquela ansiedade ótima que a gente chama de ansiedade normal? Nossa, este é um paciente cliente difícil. Então, de repente, eu posso precisar de uma supervisão, trocar uma ideia com colegas, né? Enfim, então, por isso que eu digo, nós psicólogos, temos que estar sempre estudando. É E muito foi por importante aí que eu isso, me né? A enveredei. gente. Desculpa te cortar. Mas é muito importante isso, né? Você saber o momento de pedir ajuda, pedir né, uma supervisão. A gente vai precisar disso a vida toda, né? A Porque vida se a em... gente só recebe os mesmos casos, a gente também não cresce. A gente precisa desses Não, desafios para continuar crescendo. e eu diria, e em Gestalt a gente fala muito de campo, né? A Gestalt é uma teoria fenomenológica, existencial, dialógica, dialética, que trabalha com polaridades, que trabalha com teoria de campo, que trabalha com a psicologia da Gestalt, que é a percepção. E o campo nos traz desafios. De repente, e isso é uma coisa muito interessante, de repente no consultório começa a aparecer aquela criançadinha de 3 anos de idade. Opa, aí você pensa, opa, o que é que está acontecendo? Acho que eu preciso me exercitar enquanto terapeuta de crianças de 3 anos. E de vez em quando aparece algum caso que eu não tenho a expertise de atender. Vamos supor, eu não costumo trabalhar com aditos, né, com pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, enfim, não tenho essa expertise. Tem uma colega que tem, mando para ela, perfeito, né? No meu começo, eu dava aula para crianças, eu dei aula há muito tempo para crianças, e eu apaixonada pelas criancinhas, adoro. E eu comecei a ter supervisão com um psicoterapeuta chamado Ernesto Seng. E ele era kleiniano. Isso foi começo de carreira. Vamos fazer supervisão. Uma colega, vamos fazer supervisão com o Ernesto, Rosana? Vamos fazer supervisão com o Ernesto. Começou a aparecer muita criancinha pequena, porque a Klein gosta de criança pequena. E o Ernesto falava, ai, Rosana, você recebe todo esse piquitico, que inveja de você. E aí foi aí, né? Porque como é que eu me tornei? Uma coisa era gostar de Gestalt terapia e a outra era se tornar uma Gestalt terapeuta. E eu atendia um menino que me desafiou muito, muito. Ele me batia, ele me puxava os cabelos, ele tinha uma disritmia, então ele tinha algo neurológico que deixava ele mais agressivo, vamos dizer assim, e eu interpretava segundo os conceitos kleinianos, e eu não devia fazer a coisa direito, porque teve um dia que ele falou para mim, para, Rosana, de falar de pai e de mãe, para com isso. Eu pensei, opa, peraí, eu preciso Quantos mudar. anos ele tinha? E caiu na mão. Oi? Quantos anos ele tinha? Oi? Quantos Ele anos? tinha 4 anos. 4. O menino tinha 4 anos. Ele tinha 4 anos. Para de falar de pai e de mãe, Rosana. Eu pensei, eu não estou fazendo isso direito. Aí eu comecei a ler o livro Descobrindo Crianças, da Violet Auckland. Nossa, aí eu me encantei, me apaixonei, porque ela trouxe a Gestalt para o universo infantil. E nisso, o meu supervisor foi tão fantástico, eu amo o Ernesto por conta disso e porque ele é fantástico. Ele falou, Rosana, você faz direito, mas essa não é sua praia, eu vou te arrumar um supervisor
existencialista, humanista, e ele arrumou uma supervisora existencialista que me encurralava na parede. Eu falava, eu não quero, eu quero voltar para o meu Ernesto. E aí eu comecei a ter as aulas no SEDES de Gestalt, conheci a Miriam Bove Fernandes, que é uma Gestalt terapeuta brasileira do Instituto Gestalt em São Paulo. Eu tive algumas supervisões com ela, principalmente para me ajudar na minha dissertação, e foi aí que eu acabei me encantando mais ainda pela Gestalt terapia. E agora atendendo as crianças online. E como que está esse desafio? Então, esse desafio, né, foi algo assim. Quando surgiu a pandemia, com todo mundo foi assim, né? De uma semana para outra nós tivemos que aprender a usar o Blackboard. De uma semana para outra, o que é que nós fazemos com os nossos consultórios? Vamos fechar? Vamos atender assim mesmo? Não, não vamos atender assim mesmo. Então, eu me dei 2 semanas, eu falei, eu preciso de 2 semanas, eu preciso de uma semana, mais uma semana. Mandei um recado para todos os meus clientes, dizendo que eu estava me preparando para fazermos sessões online. Aí eu fiquei, sabe aquela coisa de o cuidador tem que cuidar dele próprio, senão ele não pode cuidar do outro. Então, eu fiquei me preparando, me cuidando, entendendo essa pandemia, entendendo esse risco que, poxa, eu nada posso agora, eu nada posso, o que é que eu vou fazer? E foi aí, me preparei, comecei a ver, assim, algum lugar aqui na casa, então eu fico neste espaço aqui, que tem uma prateleira cheia de livros, e os meus clientes ficam assim, nossa, quanto livro! Ai, que inveja de você! Você já leu tudo isso? E com as crianças é interessante porque eles falam dos livros e eu falo quais são os livros que eu lia quando eu era criança. Eu tenho uma coleção do Monteiro Lobato que eu lia quando eu era pequena. E eu tenho uma de contos de fadas, que eu adoro contos de fadas. Você tem uma E coleção da eu Barça ali, não é, que eu tô vendo? tenho uma Barbie, então, 1900 e bolinha, nem existe mais Eu tinha. aqui, ó, ó, ó. Aham. E um monte de livros de psicologia, que esses estão todos embaralhados, porque você usa um, coloca no lugar. Eu falo que eu preciso de uma bibliotecária aqui para organizar para mim. Enfim, e começou a ser muito interessante, e foi um desafio atender crianças, porque adultos a gente atende online, eu já atendia online, adultos, supervisão online também, mas crianças não, crianças eu acho que todos os terapeutas infantis inauguraram, né? Vamos falar em Gestalt terapia, emergiu do fundo um terapeuta gestáltico de crianças e adolescentes, tá? E aí comecei a atender, começou a ser muito interessante. Então vamos usar a casa como experimento. Eu tenho feito algumas lives e eu falo muito disso. As crianças me apresentam o seu espaço, me apresentam a sua casa. Os adultos também. Então às vezes eu vejo no fundo algum objeto que me chama a atenção. O que é isso que está aí atrás? Então, às vezes, é um painel de fotos. Então, isso já acaba sendo material para ser utilizado nas nossas sessões, né? E aí eu pensei, bom, não tem muita literatura disso, não tem nada. Aí eu chamei uma gestalt terapeuta de Belém, falei para ela, Cíntia, vamos organizar um livro de atendimento infanto-juvenil online. Vamos! Aí nós convidamos algumas gestalt terapeutas, né? São 11 autores,
que escreveram sobre atendimento online infanto-juvenil na abordagem gestáltica. Esse livro está indo, entre hoje e amanhã, ele vai para a editora e a Juruá quer lançá-lo logo. Então, logo nós teremos. Uau, parabéns, parabéns, parabéns. Então, logo Muito nós necessário. teremos. E inicialmente eu pensei, vou escrever sozinha. Depois eu falei, não, vai demorar muito para eu escrever um livro inteirinho sozinho. E é interessante ver opiniões de outros autores, as experiências e os relatos de outros autores, e é assim que vai surgindo. Então, eu tenho as minhas fases, tenho minhas fases de, vamos produzir livro? Vamos produzir livro. Então, também vai ter um que vai sair, acho que em outubro deve sair, Infância e Gestalt Terapia, que eu organizei com a Sheila Antoni, e para o ano que vem vai sair eu com a professora Lia Pinheiro, de Gestalt e Adolescência. Esse é para o ano que vem. Então... Que legal, que legal. E mais um capítulo de um livro do Valdemar Angerami, Fenomenologia nos Dias Atuais, uma coisa assim, que eu também escrevi um capítulo. Então, eu estou numa fase assim, meio querendo produzir algo, enfim. Que legal. É muito legal que você traga isso, porque muitos alunos não sabem das produções, né, dos nossos professores. Isso é importante. Não vai dar para a gente fazer um lançamento presencial, mas vamos fazer um lançamento virtual, e aí eu vou colocar nos links dos alunos, mando para você divulga também, porque... A gente pode entrevistar os outros autores, fazer um Zoom com todo mundo. Podemos, a gente já está pensando como é que nós vamos organizar isso, né? Porque a gente tem que divulgar também, porque senão ninguém fica sabendo. Agora, então, que é tudo online, de uma certa forma ajuda, de uma certa forma atrapalha esse online, né? Não dá para a gente fazer um lançamento numa editora com vinho, com espumante, mas dá para fazer um lançamento virtual, por exemplo. Enfim, dá para fazer um monte de coisa aí, né, Patrícia? É encontrar novas possibilidades, né? Agora começou de novo a reforma do meu vizinho, vai ficar um pouco barulhento quando eu abrir o microfone. Não tem problema, vamos lá, vamos falar bastante aí, que aí eu vou falando, né? É. Minha vida acadêmica. Então, como eu falei, eu comecei a dar aula na Paulistana, depois na Ibirapuera, e agora faz, desde setembro de 2010, ou seja, faz 10 anos, que eu estou na FMU. Completando 10 anos agora em setembro, né? Completando 10 anos agora em Já setembro. merece um outro vinho, né, Rosana? Merece um vinho, merece um vinho. E é uma casa que eu gosto muito, eu gosto muito de dar aula, gosto muito dos alunos, e eu sempre penso uma coisa assim, eu dou aula, eu já dei aula de teorias da personalidade, já dei aula de Reich, estou agora com as intervenções fenomenológicas existenciais, né, psicologia fenomenológica existencial, e o estágio de 9º e 10º. E eu gosto muito, nas minhas supervisões, eu entendo que os alunos estão ali para aprender, eles estão aprendendo, é a primeira vez que eles atendem. Então, eu gosto muito de deixar o aluno à vontade para se experimentar. Sempre, lógico, com a teoria de fundo, mas vamos experimentar. Se você fez alguma coisa que você acha que fez errado, me conta. Porque se você não me contar, eu não fico sabendo. E você fica na sua cabeça que você fez algo errado. E, de repente, aquilo que você fez não é errado. Né? Como diz o Fritz Perls, amigo, não tenha medo de erros. Talvez tenha sido uma forma criativa de você lidar
com uma situação problema. Como fez o Fleming com a penicilina. Eu sempre dou esse exemplo. Se o Fleming não tivesse injetado material nas cubas, e aquilo ele esqueceu e estragou. Quando ele viu, bolor, estragou, mas, peraí, deixa eu ver bem. Nossa, esse bolor matou as bactérias do lado. Então, vamos aplicar, e vamos aplicar nos cavalos, com os cavalos na época, né? Quem sabe, né? Agora não estão fazendo isso também com as 3 possibilidades de vacina que está surgindo. Vamos prestar atenção nos nossos erros também, porque os nossos erros nos fazem crescer, né? Maravilha. E é isso mesmo, a faculdade é Eu não para sei isso, se... né? Você não tá me ouvindo? Oi? Tá Desculpa. me ouvindo? Tô, agora estou. Tá? A faculdade é para a Tô gente sim. aprender, Acho que né? deu uma... Acho que eu dei trabalho. Se a gente soubesse, a gente não precisava estar na faculdade aprendendo, não é? Exato, exatamente. Então, às vezes nós começamos a dar aula e tem os alunos que fazem cursos, mas que estão lá também abertos para o novo, para o aprendizado. Eu sempre digo, vamos estar aberto ao novo. Às vezes, aquilo que eu não gosto muito, ok, eu não gosto muito disso, dessa teoria X, dessa teoria Y, eu não gosto de psicanálise, eu gosto de comportamental, eu odeio comportamental, por isso que eu vou para a humanista. Não, não faça isso, né? Agregue saberes, porque eu sempre digo que a teoria, a abordagem te escolhe. A abordagem te escolhe. De repente, alguma coisa faz você se encantar. E alguma coisa também pode fazer você se desencantar. Eu não preciso ser um gestalt terapeuta, um psicanalista, um comportamentalista o resto da minha vida. Eu não preciso. Eu não preciso ser um Dasein analítico para o resto da minha vida, ou uma abordagem não tão nova, mas mais desconhecida, que é a esquizoanálise. Também eu não preciso saber ser, eu estou. Eu não sou, eu estou sendo algo num momento ideal. Então, num momento em que as minhas necessidades me chamam. Então, por exemplo, eu tive bastante Melanie Klein, quando eu fazia supervisão com o Ernesto. E às vezes eu estou atendendo uma criança e eu falo, nossa, a titia Mel ia adorar pegar esse caso, porque ela ia pensar nisto, naquilo. Então, isso fica de fundo, mas eu não atuo, eu não falo isso para a criança, porque o meu jeito de atender é outro. Tá? Assim como, às vezes, eu vejo quais são as contingências que estão acontecendo neste caso. Então, me dá a possibilidade, quando eu fico aberta, me dá a possibilidade de eu passear por outras teorias. Uhum. Uma vez eu estou ligada ao SEDES, eu faço parte do departamento de Gestalt do SEDES, e eu fui assistir uma palestra do Yves Leloup, que é um junguiano. Os secretários do SEDES falam, ué, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Como assim o que eu estou fazendo aqui? Ué, você é gestaltista? O que você está fazendo numa palestra junguiana? Eu falei, por que não pode? Eu não posso saber sobre Jung, que eu também gosto, não posso saber nada mais, eu tenho que ficar na casinha. Não dá para ficar na casinha. Então, é isso que eu digo sempre: passeiem, saiam da sua casinha, entrem em outras casinhas, se experimentem em outras, em outros saberes.
Uma das coisas mais apaixonantes que eu fiz este ano, antes da pandemia, eu fiz um curso de habilidades socioemocionais com uma psicóloga chamada Larissa Zégio, que foi minha aluna. E foi Olha, que muito legal. gostoso ter a possibilidade, muito, foi muito gostoso ter a possibilidade de ter aula com a minha ex-aluna, ou seja, a gente aprende com todo mundo, né? São novos saberes e foi um curso maravilhoso que eu fiz. O que que você deixaria de conselho para os alunos que não participam das aulas por medo de errar e por timidez? Então, eu diria assim, se lancem. Você é psicólogo, você vai estar com o seu paciente na sua frente. Faça, mesmo com timidez. Participe, mesmo com timidez. Se arrisque, vá para frente. O medo de errar pode ser algo bom para você, mas que não seja paralisante. Que não seja paralisante. E se arrisque. É isso que eu digo, se arrisque. E se você se vê que você está paralisado, talvez você esteja também precisando de uma ajuda profissional para isso, né? Mas, inicialmente, eu diria, arrisque-se, arrisque-se. Vá para frente, vá mesmo sendo tímido, vá mesmo com vontade de errar, né? Eu diria que para você ser um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta, são três pilares. É a teoria, é a supervisão e é a sua própria psicoterapia. Tem aluno que, não, imagina, eu não preciso de psicoterapia, então sai da faculdade, porque você não precisa ser psicólogo se você não acredita na sua profissão. Passar pelo processo também faz com que nós aprendemos, a gente aprende muito com os nossos terapeutas, aprendemos muito, né? Além da gente crescer internamente, trabalhar as nossas fragilidades que todos nós temos, né? E às vezes eu participo de uma aula, se eu sou mais tímido, eu posso ficar mais quietinho, mas participe. E até que você começa a perceber, até que a pessoa começa a perceber que, poxa, aquele fez a pergunta que eu queria fazer, caramba, então eu não estou tão ruim assim. Ele fez o comentário que eu achava, mas eu tinha vergonha. Então vai com vergonha mesmo, use a vergonha a seu favor. Não briga com a sua timidez, não brigue com a sua vergonha. Tenha ela como parceira. Se você tiver como parceira, você vai em frente. Você vai em frente. Legal. E assim, eu acho que você já trouxe bastante exemplos, mas como você diria, quem é a Rosana como professora? Como são as suas A provas? Rosana, então, aí nós teríamos que perguntar para os alunos o que, que eles pensam, né? Assim, eu diria que como eu gosto muito de dar aulas, eu procuro ser muito aberta e próxima dos meus alunos. Minhas aulas, e agora nós temos metodologias ativas, então nós temos que fazer exercícios, propor atividades, mas muito antes disso, eu sou uma pessoa vivencial. Então, eu gosto de fazer pequenas vivências na aula, pequenos exercícios. Alguns alunos odeiam, ficavam lá no fundo, não vem com essas coisas aí, não. Então, para dar um exemplo de campo, de singularidade, das aulas que eu estou dando, além de trabalhar bastante com slides, com filmes, com vídeos, eu gosto de fazer eles trabalharem também. E não sou uma professora daquelas que tem uma dúvida, imagina, você tem essa dúvida, vai embora daqui. Então, não, eu gosto de acolher. Eu sou uma pessoa acolhedora. Eu sou humanista, humanista acolhe. Até que o rabinho do escorpião não começa a subir muito e precisa dar uma picada. Mas normalmente eu sou uma pessoa alegre,
Eu acho que, eu entendo que quando nós utilizamos a leveza nas nossas vidas, nós estamos nos possibilitando a crescer e a ajudar o outro a crescer. Se eu sou uma pessoa extremamente rígida, eu não facilito em nada, nem a mim e nem ao outro. Então, eu gosto de ser uma pessoa leve. Pelo menos eu entendo que eu seja leve. E Legal. vamos ler, e vamos estudar, e vamos vivenciar também. Então, eu acho que você já trouxe bastante conselhos, né, para os alunos, de ler, de estudar, de ser leve, mas tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar e que eu não te perguntei? Eu gostaria de compartilhar uma poesia. Ai, amei. Gosta? Não é Deve? minha, tá? É uma poesia do Braulio Bessa, que eu amo. É um Também. autor que eu veja. Eu sempre escutei, as coisas não acontecem por acaso. Eu sempre via alguém colocando o post do Braulio Bessa, não sei o que, eu sempre passava, não, ai, não, agora depois eu vejo. Até que durante uma live, uma psicóloga chamada Benéria, ela leu essa poesia. Eu falei, nossa, que coisa mais linda! E é essa, e é essa. Então, eu vou ler a poesia do Braulio Bessa. É preciso mudar. É preciso mudar. Basta existir para mudar. Tudo que existe muda. Caminhe por outra rua, ou mude os móveis de lugar. Use aquela roupa velha. E na pressa, pode esperar. Corte, pinte seu cabelo, sem seguir nenhum modelo, pois é preciso mudar. Pinte a parede da sala, sem medo de se sujar. Devore a lasanha, a coxinha, sem culpa de engordar. Frequente novos lugares, respire outros ares, pois é preciso mudar. Escreva uma carta à mão, esqueça o celular. Visite alguém que faz tempo que não vem lhe visitar. Abre parênteses. Mesmo em vídeo. Fale mais, digite menos. Construa em novos terrenos, pois é preciso mudar. Aprenda uma nova língua. Talvez volte a estudar. Tome mais banho de chuva. Deixe a vida lhe banhar. Pule muros e barreiras. Crie novas brincadeiras, pois é preciso mudar. Queridos alunos, meu povo, a mudança até na dor. Basta a gente observar. Deixar a casa dos pais, mesmo querendo ficar. Ver amigos indo embora, sentir a dor de quem chora. Sofrer também é mudar. Perder aquele emprego, não ter grana para gastar, estudar para um concurso e mesmo assim não passar, ser largado, ser traído e se sentir meio perdido. Tudo isso é mudar. Enfim, o vento que às vezes leva é o mesmo que traz. Leva o velho, traz o novo, se renova, se refaz. Transforma agito em sossego, desconforto em aconchego e faz a guerra virar paz. A vida, o mundo, o tempo nos muda desde criança. Modificam nossos sonhos, renovam nossa esperança e a mudança mais feroz faz nós um dia virar lembrança. O tempo é um piloto doido que gosta de acelerar. Não vê placas nem sinais. Sempre vai avançar. Modificando o sentido, faz viver virar vivido. Olha que coisa mais existencialista. Basta um segundo passar. Para mudar, basta existir. Ninguém pode controlar. Pois tudo que é vivo muda. Viver é se transformar. Viver é evoluir. E ao deixar de existir, até morrer é mudar.
Essa é do Braulio Bessa, que eu acho maravilhoso, tudo que ele escreve agora, virei fã dele, maravilhoso. Eu também Essa acho ele música que eu incrível. quero dar para vocês. E uma coisa que eu não falei, eu vivo me metendo em projetos novos. Eu tenho um projeto com um grupo de gestantes, uma vez por mês, que agora ele está parado por conta da pandemia, não dá para encontrar com elas. E tem um projeto que se chama Psico no Chico. Aí todo mundo fala, Psico no Chico? O que é isso? Psico no Chico são plantões psicológicos no Parque Chico Mendes, aqui em São Caetano. Uma vez por mês, nos encontramos no parque, eu e um grupo de psicólogos nos encontramos no parque e fazemos plantão psicológico. E agora, por isso chama Psico no Chico. E atualmente nós estamos fazendo isso online. Nós mandamos um e-mail, tem um e-mail, a pessoa entra na página e, eu quero conversar, então escreve um e-mail para a gente tem uma sequência dos terapeutas que vão atender. Então, isso é mudar, isso é um novo, isso é deixar projetos novos entrarem na sua vida. E uma coisa que eu gosto de falar dessa pandemia é que é assim, não é Freud que explica, é o Fritz Perls que explica tudo isso, porque nós temos em Gestalt um conceito de autorregulação organísmica, e essa autorregulação quer dizer que todo organismo vivo precisa se regular para suprir as suas necessidades. A Terra é um organismo vivo, a Terra está sempre se autorregulando, e nós temos que pagar o preço também. Nós temos que ajudar a Terra a se autorregular. Então, vamos nos regular, vamos fechar gestalten e vamos abrir novas gestaltes, porque a vida é um fechar e abrir gestaltes, destruir figuras para emergir novas figuras. É isso, Patrícia. Que lindo, que fala rica, quanta coisa assim que aquece o coração, né? Fiquei muito tocada por tudo que você trouxe e por todos esses novos projetos, né? Então, que é o objetivo da entrevista. Além da sala de aula, quem é a Rosana, no que ela está envolvida. Então, tem livros, tem projetos, tem gestante, tem parque, tem tanta coisa, né? Tem dedais. Tem dedais. Aliás, gente, quem viaja pode trazer para mim que eu compro, eu aceito. Tá ótimo. Então, eu queria te agradecer, Rosana, por essa entrevista, por todos esses conteúdos que você trouxe. Eu acho que os alunos vão ficar muito felizes. Pode falar. A gente está com delay. Alunos queridos, parabéns por vocês estarem na profissão mais bonita que existe, porque nós estamos com pessoas lidando com gente. É isso aí, pessoal. Parabéns a todos nós. Parabéns a você que está ouvindo essa entrevista. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.